E aí, como vai? Como tá a sua tarde? Vocês têm seguido? Gente, numa saudade do meu filho, às vezes eu venho aqui gravar e eu, do nada dou uma pensadinha e falo, o que ele tá fazendo? Aí eu mandei mensagem pra tia Vivi, lá do Candir. Falei, tia Vivi, o Augusto tá bem? Ela já sabe quando eu mando assim, porque eu tô querendo buscá-lo mais cedo, sabe? E é uma saudade que a gente tem de filho, né? Que coisa louca. A gente precisa trabalhar, então a gente deixa o filho lá. Aí ele fica lá, você fica pensando nele. Eu não sei, viu? Mãe, olha, mãe precisa ser estudado pela NASA. Mas é muito legal hoje, a gente vai ter um bate-papo gostoso de uma pessoa que eu conheci pessoalmente, né? Há um pouquinho de tempo, desde maio, e aí a gente acabou sempre trocando informação e tudo mais, e ela traz uma história de vida muito legal, um pouco diferente do que nós vamos conversar, porque a gente sempre tem falado um pouco do filho, né, nessa questão, e hoje a gente vai falar muito da mãe, porque ela vai trazer algo que você vai gostar de conhecer. Muito obrigada por estar aqui. Vou chamá-la de influencer, gente, porque ela está toda no Instagram, que é a Aline Messias. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Joe, pelo convite muito especial de estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Não, e a Aline, ela veio mesmo, olha, obrigada, viu, marido, por deixar ela vir também, viu, porque, olha, ele estava lá em cirurgia, aí ela falou, não, mas eu vou dar entrevista pra Juju, no Mamãe Quase Fit, e é uma honra contar um pouquinho sobre você. Aline, eu já comecei nos bastidores, gente, perguntando pra ela qual é o termo que eu me refiro, porque a Aline é pessoa com deficiência, o filho dela não tem deficiência, o marido dela não tem deficiência, é isso, Aline? Meu marido tem. Seu marido tem? Eu não vi. Como assim? Onde é deficiente? Gente, a galera como é. Seu marido tem deficiência? Tem. Também? É mesmo, Também. amiga. Eu não tinha Mas reparado. ele descobriu faz 1 mês e meio, 2 anos. Bom, Aline, você me assusta. Fala, o que que ele tem? Ele tem o autismo. É mesmo? Foi Ele é nível. diagnosticado? Faz uns 2 anos. Olha que coisa. É grau pouco de... Isso, é nível de suporte 1. Ah, tá vendo? É bom a gente saber, porque eu também não convivi tanto com o marido dela, gente, pra entender essa parte. Mas que interessante saber, 2 anos só que vocês descobriram. Isso, o diagnóstico dele, sim. Olha que interessante. Então, assim, eu tenho a mamãe. E eu posso falar mamãe atípica, isso também? Pode, Conta como sim. é. O termo mãe atípica usa muito com mãe que tem filho com deficiência. Mas quando eu me tornei mãe, eu pesquisei e entendi que eu também sou uma mãe atípica, porque a minha maternidade também é diferente, requer algumas adaptações, algumas coisas que eu preciso no meu dia a dia adaptar. Então, sim, eu também sou uma mãe atípica, entendeu? Normalmente, mãe atípica é para quem tem filho com deficiência ou é mãe com deficiência, no meu caso. Perfeito. Então, estamos aqui. Eu gosto dos termos da gente falar corretamente, porque eu acho que isso é importante pra gente trazer. E uma outra coisa que é bem relevante: pessoa com deficiência. Então, nós nos referimos assim, PCD mesmo. Posso usar a sigla também? Eu não gosto muito da Tá. Ó, sigla. Aline, não me coloque em maus lençóis. Se você não gostar, não significa que não está correto. Mas eu vou te Não faz contar assim. por quê. Fala, por quê, Porque amiga? as pessoas usam a sigla errada. Por quê? Então fala assim, Aline PCD. Ah. E a sigla é a pessoa com deficiência. Ah, tá. Então, e pensando em o mundo da pessoa com deficiência, por que a gente não chamar pelo nome as Com pessoas, certeza, né? com certeza. Não, e ela falou uma coisa muito legal nos bastidores aqui. Por que pessoa com deficiência e não deficiente, né? Porque a pessoa precede a deficiência. Sim. É isso, né? É a característica, é uma das características. Igual ser branca, alta, loura. A minha característica, uma delas, é ter uma deficiência. Então, isso é legal, gente, porque a gente precisa também. Isso é uma forma de inclusão e de inteligência para todo mundo. Então, eu sempre gosto de me atualizar, gosto de perguntar exatamente para quem está no universo, né? Para que a gente pegue a informação correta. Então, pessoa com deficiência, hoje eu tenho aqui a Aline, gente. E a Aline vai contar um pouco do caso dela, porque, Aline, você nasce com isso. O que aconteceu? Eu tenho paralisia cerebral. Foi erro médico, foi na hora do parto. Na época, a minha mãe não conseguia ter um parto normal, mas naquela época era muito exigido. Deixaram passar na hora de nascer e aí tiveram que fazer forceps.
com esse atraso, faltou oxigênio, e aí com isso deu paralisia cerebral. Só que os meus pais, eles começaram a desconfiar que eu tinha alguma coisa. Eu fiquei na incubadora uma semana, mas o diagnóstico mesmo que eles começaram a identificar foi com 7, 8 meses, que quando a criança já senta ou engatinha, a criança já é mais durinha, e no meu caso eu era sempre muito molinha. Ai, meu Deus. E aí minha mãe e meu pai começaram a desconfiar. E foi aí a investigação e teve sim o diagnóstico de paralisia cerebral. E foi aí que começou a jornada de vários tratamentos para o meu desenvolvimento, que hoje é Não, você teve a Quando- evolução total. Ela estava Sim. me contando, começou a andar com 6 anos. 6 Então, anos. terapia ocupacional, fisioterapia, Sim. fono. Eu até estava falando da sua fala. Hoje a gente compreende muito mais, né? Você tem um grau de evolução de fono enorme e vai continuar fazendo fono. Eu falei para ela, fono é fundamental. Porque quanto mais você é uma comunicadora, porque você é uma bandeira, né, amiga? Sim. Você sabe disso, entendeu? Então, você como uma mãe precisa trazer isso, mas muitos tratamentos até chegar ao grau evolutivo. Ah, com certeza. E isso eu gosto de destacar porque foi fundamental. Se meus pais, minha mãe e meu pai não tivessem corrido atrás e dado de fato o tratamento que eu precisava, eu não tinha essa evolução que eu tenho hoje. E precisou da atenção do pai e da mãe, que são Sim. fundamentais. Pra isso. Você é filha única? Como que é? Não, eu tenho um irmão mais novo. Mais novo? Ai, que 8 graça. anos mais novo que eu. Olha, papai e mamãe, trouxeram aqui. Menino? Irmão? Menino. Qual que é o nome? Matheus. Ai, tá vendo? Você me confunde por causa desses nomes aí, ó. Tá vendo? E aí, Aline, você vem nesse grau de evolução e tudo mais. A Aline não tem nada com a questão neurológica, né? Nós estávamos Isso, conversando. a minha questão é física, mas tem casos de paralisia cerebral que sim, pode ter também intelectual, mas Certo. no meu caso não. Do intelectual, então ele não chega. Você também tem um grau de vida profissional. Hoje você atua, me fala um pouquinho dessa parte profissional, porque eu quero que ela chegue na parte que ela fala assim, quero ser mamãe. Então tem um relacionamento, acaba disso. Então você teve os seus trabalhos, até hoje, é Natura, né? É Isso, eu trabalho. Como que é a sua atuação de profissional, a Aline profissional? Hoje eu trabalho na área de sustentabilidade com impacto social e diversidade, então é uma das bandeiras que eu aprendi dentro da Natura, muito me posicionar como uma pessoa com deficiência. Trabalho lá há 11 anos, então comecei lá na área de finanças, nada a ver com o que hoje eu atuo. E aí, dentro da Natura, eu fui me descobrindo. Chegou em um ponto que eu falo, gente, finança não é pra mim. Deixa quieto, né? Eu fazia os processos, mas não é o que eu gosto de fazer. Não é o que eu quero fazer na vida. E aí, eu fui para uma área de treinamento e desenvolvimento. E lá eu me descobri como se reconhecer como uma pessoa com deficiência, que eu sempre me aceitei muito bem do jeito que eu sou. Tá. Só que falar e levar a voz foi essa virada de chave que aconteceu. Teve um caso lá de capacitismo. Capacitismo, para quem não sabe, é um termo que a gente utiliza quando a pessoa com deficiência sofre algum tipo de preconceito, Sim. seja ele físico, palavra. E aí a minha gestora falou, Aline, nesse caso, o que a gente faz? E eu, na época, fui pesquisar. E eu descobri o mundo, porque dentro da Natura a gente tem milhões de consultoras. E eu falei, por que a gente não olha para consultora com deficiência? E aí foi quando eu criei toda uma pesquisa que tive muita resposta. E aí começou todo o trabalho de formiguinha. Sério? Então menina? lá eu comecei a provocar as áreas, então a gente conseguiu colocar Libra nesse treinamento.
A gente fez o primeiro disco em braille, que era de perfumaria e maquiagem, entregamos para a escultora. E aí, com essa descoberta, eu também fui me reconhecendo. Eu falei, poxa, eu tenho que levar isso para frente. E lá mesmo eu fui convidada para criar um grupo de afinidade que chama Eficientes, que é dos colaboradores que têm uma deficiência ou aliados que apoiam a causa. E criei esse grupo junto com uma amiga, todo o suporte na área de RH e diversidade. Hoje faz 6 anos, 7, que a gente está com esse grupo. Eu fui líder até o ano passado. Esse ano eu passei um bastão para as meninas. Elas estão fazendo um trabalho incrível e eu estou apoiando como mentoria. Então, além da minha área de sustentabilidade, que eu toco projetos sociais para consultora. Então, consultora que tem projetos sociais, a Natura também apoia. A gente está aí fazendo vários programas, enfim. E aí, dentro disso, também eu criei esse grupo de afinidade que eu tenho muito orgulho. E Aline, deixa eu falar uma coisa. Você fez esse trabalho, você fala, aí eu me reconheci, eu ganhei voz e eu consegui falar. Até esse momento, existiu algum momento que você mesmo não se aceitava? Assim, porque você sempre foi muito bem resolvido, isso você sempre me falou. Mas em algum momento você fala, pô, por que eu? Por que eu tenho essa deficiência? Por que foi isso? Você teve alguma discussão com seus pais? Como foi a Aline adolescente entender que ela tinha as limitações, que ela tinha essa... Como que funciona isso também? Até você chegar nisso que você acaba construindo, que eu acho maravilhoso, até chegar na questão da maternidade. A gente fala de dificuldades de criar um filho, e nós temos, né, tudo aqui, tá tudo ok e tudo mais, cada um com os seus movimentos. Mas você tem as suas limitações, né? Até algumas coisas que você acaba falando, isso é uma outra parte. Mas adolescente mesmo, até para uma mãe que está em casa, como que você lidou isso com a sua mãe, com o seu pai? Como que era isso para você? Olha, um ponto fundamental que eu falo que foi muito bom para mim é que meus pais nunca me limitaram. Então, eles sempre me incentivaram. Muitas vezes eu acreditava em mim. Por exemplo, eu sempre falei que eu queria trabalhar e minha mãe falava, mas como você vai trabalhar? Eu falei, eu vou trabalhar, vou fazer faculdade, vou me formar, eu quero minha independência, eu sempre fui essa. E ela e meu pai sempre me incentivaram. Claro que na adolescência, quando tem a parte de namoradinho, a gente esbarra no preconceito, principalmente porque jovem é bobo, né? A não falar outra coisa. Imagina. Principalmente homem. E aí, teve sim caso de pessoa que não quiseram ficar comigo. Não porque eu não era bonita, porque eu achava que era mais fácil, né? Falar, eu não te acho bonita. Pra mim tá tudo certo. Sim, claro. Escolha, né? Cada um escolhe o que quer. Mas já teve, sim, um caso específico que ele falou que não ficaria comigo pela minha deficiência. Mas o mundo dá volta e essa mesma pessoa um dia me encontrou e quis ficar comigo. E eu falei, não. Aí você falou, o que você falou? Não, né? Ai, Aline, que coraçãozinho mal. Não, mas eu já tava até com o Lucas, foi muito legal. Não, mas tá bom, é bom falar mesmo. Ó, se você tá assistindo... Olha, dica de adolescente. Mas aí você teve isso. Então você sempre foi uma pessoa pra frente. Isso Sim. Não tiveram impedimento que você falava o porquê. O porquê. Não, uma das questões que me incomodava muito é usar óculos. Então, sempre... também é só porque ela tem olho azul. É claro. É óbvio que é por causa de... Eu adoro usar óculos, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em usar óculos, né? Porque eu não tenho olho azul. Se eu tivesse olho azul, eu também acharia muito ruim usar óculos. Nossa, era pra mim, por isso que eu fiz até cirurgia. Gente do céu. E Aline, então, legal. Então, olha que coisa bacana. Seus pais sempre te incentivaram, seus pais sempre foram atrás, mas você já tinha uma percepção de tipo, quero fazer isso, quero estudar, quero
quero batalhar, quero ter o meu emprego. Sim. Então você já tinha essa parte. Quantos anos você tem, Aline? Desculpa. Tenho 35. 35. E quando você conhece o Lucas? Como que foi isso? Foi na época do meu primeiro trabalho que a gente se conheceu. Trabalhei quase 5 anos na Fiesp Tá. como recepcionista. E lá eu conheci o Lucas. Só que o Lucas era um amigo de trabalho. E aí eu sempre muito comunicativa. E até eu acho que esse foi uma qualidade que nem todas as pessoas com deficiência têm. Sim. De ser comunicativa e não ligar muito o que os outros pensam e acham. Então, isso me ajudou também nessa barreira de preconceito. E lá eu conheci o Lu, a gente ficou 3 anos como amigo, nem imaginava. Até que um dia ele me chamou pra sair, Ah, que se coisa! declarou e eu falei, menino, você tá doido? Ah. Que ano era? Era 2011. Você tá com ele há bastante tempo. Quantos 15. anos? 15 anos. Quase 15 anos. Gente do céu. Aí ele se declara E eu... apaixonado. Você já tava apaixonada, Não né, Aline? tava. Não, Aline, você tava, Não Aline. tava. Não tava, Aline? Não. E aí? Aí eu saí com ele e eu falei, meu Deus, o menino declarou, eu não sei se é ele que... Porque antes Você disso... gostava daquele rapaz da adolescência. Não. Menina. É que antes de tudo isso, eu sou muito católica. E eu pedi pra Deus. Eu escrevi uma carta e escrevi todas as qualidades que eu queria. Sério? Até- Tá ouvindo, né? Então, vocês estão procurando alguém aí, ó, de casa? Ouve essa, vai. Até as qualidades de olho claro, cabelo cacheado, tudo. Já que é pra pedir pra Deus, eu Pede pedi direitinho, né? Porque Deus não é obrigado também a ficar imaginando, né? Vai. E um do retiro, conversando com alguns amigos lá do Rio de Janeiro que eu conheci, eles falaram que a mulher rezava para encontrar o São José e os homens rezavam para encontrar a Sua Maria. E eu peguei isso muito para mim e comecei a pedir para Deus meu José. Eu escrevi essa carta quando eu tinha 16, 17 anos. Coloquei na Bíblia e eu falei, eu vou encontrar meu José. Quando o Lucas se declarou, eu a princípio não imaginei que ele era meu José. A gente saiu, ficou, e no outro dia eu queria sumir. Tipo, gente, eu Vocês não... trabalhavam juntos? Ainda? Não, não me mandaram. Tá, ah, não, mas na mesma empresa. Na mesma empresa. Tá. Não dava pra fugir que você era na recepção, né? Aí tava difícil. E ele ia lá no mandar, eu falava. E aí, no outro dia ele me chamou pra sair de novo. Eu falei, não, eu tenho um compromisso. Mentira. Coitado. Só que eu falei, não. E Pensa aí no ele José. falou, tá bom. Aí na hora que ele ia virando, eu senti uma coisa no coração. Que coisa. E aí eu falei, Lucas, tá bom, agora eu quero. Ele falou não muito rápido, né? Você falou, não, eu quero sim, pode voltar, pode ir. Foi exatamente assim, Foi, né? gente. Foi, tô sentindo. Você é terrível, Aline. Aline, você nasceu de que signo? Sagitário. Ah, sabia. Do meu marido. Conhecia. Você também? Olha, é só ser esnobar. Esnoba que vai, que quer. Vai. Aí ele falou, não, mas como assim? Você não falou que não quer? Eu falei, não, agora eu quero. E aí vocês ficam juntos. Até hoje. Não, até sempre, gente, não tem essa. E aí, beleza. Então daí vocês casam. Sim, depois de 3 anos a gente fica noiva. Tá. E aí depois de mais 3 anos a gente casa. E aí chega a maternidade pra você. Nessa sua maternidade, eu sei que você perdeu 2 bebês antes. Foi uma conversa, vocês queriam ter filho, foi uma Sim. coisa planejada, certo? Certo. Houve um entendimento do casal, pai, mãe, marido e mulher. Você tem uma deficiência, como vai ser isso? Houve essa conversa, Aline? Sim, sim. Eu sempre falei que eu gostaria de ser mãe, mas no meu ponto de vista eu sempre imaginei uma mãe, um filho adotivo. Então, desde quando a gente namorava, eu sempre falava, alô, quero ser mãe, não sei se eu consigo um biológico, mas eu quero adotar uma criança. E aí, quando a gente decidiu, de fato,
querer ser pai e tudo mais foi com 3 anos de casado. E foi quando a gente se abriu mesmo e eu falei, não sei se física, eu tinha muito medo dessa questão de gerar uma vida, porque por muito tempo também as pessoas falavam, não, mas você não pode ser mãe, como você vai carregar? Você vai ter que ficar a gestação inteira em casa, só que os médicos também nunca me falaram se eu podia ou não. Mas você nunca teve nada Não, de útero, nada dessas coisas assim? não, não, Ah, tá. era mais a questão física mesmo, de filha, estar como grávida. seria Tá, andar e tudo mais, tá. então... E aí eu falei, aí ele falou, nessas conversas eu conheci uma influenciadora na internet, cadeirante, tava dando um banho na sua filha. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, bom, eu acho que eu posso tentar, pelo menos, né? Não sei se eu vou conseguir. E aí foi todo esse processo. Então, com quase 5 meses, a gente engravidou o nosso primeiro filho. Uma semana depois teve um aborto espontâneo. Depois, com 6 meses depois, a gente engravidou de novo. Teve um aborto espontâneo de novo. E aí foi quando eu falei, opa, tem algo estranho que a gente precisa investigar. Apesar que para o médico, até 2 abortos espontâneos sim. é normal. É, Isso esse não é. normal dá um Isso negocinho, não né? entrou Mas é na normal. minha cabeça. Sim. E aí foi quando a gente descobriu que eu tenho uma proteína baixa no meu organismo. E isso pode ter sido um dos causadores. Então a médica pediu para esperar 1 ano para quando eu quisesse engravidar novo. Ela falou, assim você descobrir, você volta aqui. Pelo amor de Deus. Foi isso que a gente fez. 1 ano depois a gente começou. Nem tava muito em planejamento, tava fazendo uma atividade física, não tava nem. Tava no projeto Quase Fit, né, quase, Aline? Só foi Mas tava lá, né? só Não foi lembro. esse momento. E aí? E aí foi quando veio positivo e a gente ficou muito feliz. Logo depois, durante a gestação, foi uma gestação muito tranquila, Ju. É mesmo. Eu tive que tomar uma injeção, então, se caso hoje eu engravidar de novo, vai ter esse mesmo processo de tomar a injeção todos os dias, até 40 dias depois do parto, para não correr esse risco. Mas foi uma gestação muito tranquila, trabalhei até o último dia, fui em festa, dei palestra, fiz um monte de E coisa. veio o Rafael. E veio o Rafael. Gente, mostra um pouquinho as fotinhas pra mim aí, pode ir passando, só pra gente ir encerrando aqui na conversa. Olha essa... Ah, não, essa foto não dá, gente. Não dá. Quanto tempo agora o Rafa tá? 2,7. 2,7. Com poeirinho de Augusto de Luca. Olha isso, gente. E Rafa, e aí uma coisa que você falou do... Ai, que foto linda, linda, Aline. Uma coisa que você falou numa das palestras que você estava, no talk da gente, é que as dificuldades, né? Óbvio que a gente não tem como não falar disso. De uma criança que corre e a mãe não alcança. Essa frase ficou na minha cabeça. Como que é falar isso com seu filho? Como que é isso pra você? Hoje Porque Augusto tá aqui, Augusto tá lá na rua. Eu falo, Jesus, peraí, onde tá meu filho? Então, assim, é uma coisa complicada. O que é isso pra você? É um diálogo, Ju. O Rafa, por mais que nem tem 2 anos e 7, quase 8, eu converso muito com ele, eu explico pra ele. E eu falo pra ele, Rafa, a mamãe não pode correr. Então, é sempre falando até onde dá pra mim ir. E ele entende. Ele tem hora que sai correndo, lógico, né? É criança. Mas fala, Rafael! Mas ele é um super companheiro. Eu sempre tive esse medo de como que vai ser, e a gente tem aprendido todos os dias. Uma Então, maternidade atípica, mas com as mesmas questões das maternidades, né? sim, todos os dias a gente aprende. Eu tive muito medo. Logo depois que minha mãe ficou comigo 3 meses, que o Rafa nasceu.
E aí ela falou, filha, agora eu preciso Oh, meu Deus. voltar. Mãe, não vai, mãe. É, Fica foi aqui. quase isso, eu Pode voltar chorando. pra gente, por favor. E aí? E aí foi um desafio ficar com o rapaz sozinha dentro de casa, como seria. Só que no final eu entendi que a gente ia se adaptando. Então eu coloquei o colchão na minha sala e ficava lá e fazia tudo na minha sala. Meu Deus, amiga. Agora, a fase mais desafiante pra mim foi o engatinhar. É, porque ele não tem limite, ele não tem, né? Aí a gente fala, vai fazer o quê, entendeu? E aí, quando eu tava E você, chegando pra pegar, era um desafio. Gente, o seu levantar e sentar é mais É, devagar, um pouco. é o lento, né? É. Nossa, gente, eu imagino como que deve ser isso. Mas ele vai ser um companheiro que ele vai acabar ficando com você de respeito a você como mãe, sabia? Você pensa em ter mais, Aline? Ainda não sei. Não sabe? Não Você sei. descobrir, você me conta? Tá bom. Eu gosto de saber. Aline, mas para as mamães que estão em casa, para as mamães com pessoa com deficiência, né? Que pensam em ser mães ou não, porque não se acham capazes, igual você acabou falando, né? Como assim? Eu vi aquela moça dando banho no menino e ela era cadeirante. Então, como é isso? Deixa um recado para elas que todas podem, que ter. E eu gostei de uma coisa que você falou assim, gente, olha como a comunicação é importante para todo mundo, gente, não se guardem, né? Eu sei que para cada um vem a sua luta, tá? Nunca entenda sempre a minha fala como algo bom que eu vou aprendendo com as minhas convidadas. Cada um tem sua luta. Mas se comunicar, estar, né, tentar fazer disso algo natural é fundamental, né, Aline? Sim. Você falou isso, me chamou muito a atenção, essa questão do poder da comunicação. E o poder da comunicação offline, conversar com as pessoas, não é só no digital, sabe? Digital é legal, né? Digital a gente é bonito, a gente tem filtro, a gente é legal. É o dia a dia que faz a diferença. Deixa seu recadinho, por favor. Eu quero falar pra você que tem uma deficiência e sonha ser mãe. Sim, dá jeito pra todo. Realize esse sonho. Lógico que primeiro você tem que se conhecer e entender todos os seus limites. Então, autoconhecimento é fundamental pro processo de gerar uma próxima vida, né? Então, isso é fundamental. E para você, mãe, que tem filho com deficiência também, não limitem. Não impeça deles sonhar, deles ir atrás, deles acreditar. Porque isso foi um diferencial na minha vida, que hoje eu levo isso pro Rafael e quero que ele cresça e voe e é isso. Ah, gente, é sempre assim, mamãe quase fit, trazendo essas histórias fantásticas aqui pra todo mundo, que eu adorei conhecer a história da Aline. Acho que é legal, o pessoal tem que saber mesmo essa coisa de poder fazer, né, gente, de poder estar junto com as pessoas, nunca ter aquela, eu não vou levar meu filho porque ele não pode, eu não vou fazer isso porque não existe isso, né, gente? A gente precisa realmente. Não é fácil, nem pra mamãe dela, nem pro que ela vive e tudo mais. Mas as coisas, elas são mais naturais. Obrigada por você ter vindo. Fiquei super feliz de contar a sua história aqui no Mamãe Quase Fit. Tuas ordens sempre e contem comigo sempre. Obrigada, Gil, pelo convite. É uma honra estar aqui. Gente, me siga, que lá também eu compartilho muitas coisas do dia a dia, maternidade, Aline, enfim. É isso mesmo. Siga lá, filho dela, uma gracinha. Vocês vão adorar estar juntos. Obrigada mais uma vez. Pra você que tem uma história também pra contar, pra maternidade, né? E olha que legal, dela é tanto da maternidade dela quanto da maternidade da mãe dela. Eu podia entrevistar a mãe dela aqui, porque é uma pessoa que esteve com você em todos os momentos, né? E com certeza, olha, um pensamento que eu acho que muitas mamães né, do PCD ou da pessoa com deficiência pode ter, que não vai ser vó. Ah, meu filho teve a deficiência, eu acho que é isso, né? Pode ser A isso. minha mãe nem imaginava. Imagina descobrir que vai ser vó. Ai, que coisa boa, gente. Aliás, julho passou, a gente não sei que data tá indo isso aqui. Foi Dia dos Avós. Um beijo pra todos vocês maravilhosos. Um beijo pra minha família também. Mamãe Quase Fit, fica por aqui. Até mais.